Meu nome é Daniel, essa é minha esposa Lira, e a gente, eu nasci num lar cristão, né? Me criei dentro de um lar cristão, mas por um período de tempo acabei me afastando de Deus e acho que aproximadamente 8 anos fiquei fora do caminho de Deus. E aos meus 24 anos, então, retornei para a igreja, para os caminhos de Deus, a crer e divulgar no Evangelho de Cristo. E então a gente está até hoje servindo a Cristo e fazendo o que Deus tem para nós. E como eu falei, né, a gente já servia a Deus há bastante tempo e a gente sempre participou das atividades da igreja, a gente sempre estava, né, servindo a Cristo realmente. E Deus sempre tem nos abençoado em tudo que fizemos. E foi então quando em 2017 o nosso querido pastor Juliano chegou na cidade para nos pastorear, e aonde foi nos apresentado então o projeto do História de Transformação. Que para nós, assim, para a gente, acho que o pastor chamou nós e mais 2 ou 3 casais no primeiro momento, e começou a nos apresentar uma visão que Deus tinha passado para ele, e a gente muito sem entender assim exatamente o que era essa visão, né? Porque receber algo da parte de Deus como ele recebeu e passar para nós que não tinha o que significava a história de transformação, foi bem desafiador, assim, foi bem difícil no começo, e ele ministrou várias vezes conosco, a gente se reunia semanalmente na igreja, mas a gente sempre estava disposto a, como eu dizia, pastor, estamos juntos, vamos fazer o que Deus tem para nós. Então a gente começou os primeiros HTs e foi bem desafiador, assim, primeiro, segundo, terceiro, até a gente começar a entender realmente qual era o plano de Deus nesse ministério. E eu lembro que eu disse para o pastor, depois do primeiro HT, que no primeiro ele ministrou conosco, no segundo a gente já ficou ministrando só nós mesmos. E quando a gente terminou o HT, ele se dirigiu a mim e me perguntou, isso eu nunca vou esquecer, ele perguntou se eu tinha me achado no HT. Eu disse, pastor, com certeza, até porque a gente tinha essa apostila, né, que a gente usava no primeiro HT, que eu tenho ela guardada até hoje. E a gente conversando assim num diálogo, eu disse, não, a gente tem essa apostila, a gente consegue, né, desenvolver melhor devido à apostila. Ele disse, não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando ministerialmente se tu te achou no HT. Aí eu entendi então o que ele queria me falar, né? Aí eu disse, não, com certeza, eu me apaixonei pelo HT. Desde o primeiro momento eu me apaixonei pelo HT e eu testemunho até hoje em quase todo HT que eu sou um apaixonado pelo HT. Por que eu sou apaixonado pelo HT? Porque é uma maneira diferente de levar o Evangelho, de falar de Cristo, de ministrar a vida de outras pessoas. É melhor ou é pior que o culto? Não é. É uma forma diferente, que complementa o culto. Quando você vai no culto, você ouve a mensagem, você recebe de Deus, mas muitas vezes as pessoas que chegam acabam saindo com muitas dúvidas. Porque no meio do culto não tem como tu levantar a mão e perguntar, dizer, pastor, eu não entendi essa parte, pode me explicar? É complicado. Então no HT a gente consegue conversar num diálogo, né, num diálogo que as pessoas ficam bem à vontade, tipo quem está chegando consegue receber, consegue entender qual é o plano de Cristo para as suas vidas. Por isso eu acho que o HT é algo fantástico, é algo apaixonante e é muito importante. É muito importante
principalmente para quem está novo, e muitas vezes eu digo que, né, que a gente é discipulador, tu acaba indo lá, não, a gente vai lá para aprender, a gente não vai para ensinar, porque no momento que a gente consegue ministrar com outras pessoas, Deus está ministrando conosco também, e a gente vai aprendendo, vai evoluindo e vai fazendo a obra de Deus da maneira que Ele quer que a gente faça. Assim, né, que no HT a gente aprende muito, né, tira dúvidas e que a palavra ela se renova todo dia, né? Pode ser pregada 10 vezes a mesma palavra, mas ela se renova, ela fala diferente em cada pessoa, né? Então, isso é o Espírito Santo trabalhando em cada coração. Então, isso, assim, eu não sei nem explicar, é o amor de Deus, né? O HT é uma família, então, assim, é o amor de Deus multiplicando em cada coração, sabe? Sem explicação, só Deus mesmo. E para mim, assim, o HT, ele é algo fantástico para a igreja em si, né? Para o crescimento da igreja, porque às vezes as pessoas vêm para a igreja, mas por falta de um acompanhamento, não que o pastor não dê esse acompanhamento, mas muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio de se abrir, de procurar o pastor, e acaba se afastando da igreja. E eu acredito que através do HT, então, como o pastor dizia para nós, né, eu preciso que você seja uma extensão do meu ministério, e o HT é isso, é uma extensão do ministério do pastoral. A gente consegue discipular as pessoas, ensinar, trazer o entendimento da palavra para elas. Então, o HT é importantíssimo nessa parte de ajudar o pastor no pastoreio para que a igreja venha crescer, para que as pessoas não venham na igreja, aceitem Jesus e acabem aos poucos se afastando por não ter um acompanhamento, por não ter com quem conversar, com quem tirar suas dúvidas, com quem se abrir. E o HT, ele entra muito forte nessa área de acompanhamento dos novos crentes, das pessoas que estão retornando para a igreja. E o HT, ele contribui muito para o crescimento da igreja nessa área de acompanhamento pós-conversão. Outra coisa que eu vejo assim, pós-HT, né, o que Deus tem feito depois que foi implantado o HT na igreja, é a questão do relacionamento entre as pessoas, né? Eu digo que antes a gente ia na igreja, terminava o culto, cada um fugia para suas casas, né? E hoje é diferente. A gente vê que até mesmo no relacionamento ao chegar na igreja, né? O próprio relacionamento de receber as pessoas na igreja tem mudado. E isso tem mudado através do HT, através dos ensinamentos, da comunhão, do relacionamento que tem entre as pessoas no HT. Né? Então, depois que a gente começou nesse ministério do História de Transformação, a igreja tem se relacionado bem mais. A igreja tem sido fantástica nesse quesito de relacionamento. Para mim, é o que mais me chama a atenção é esse crescimento da igreja através do relacionamento dos grupos de HTs. Deus tem trabalhado muito e tem fortalecido muito a gente nesse ministério. Eu, assim, no começo, eu não era apaixonada. Eu era muito assim, eu tinha muito medo, sabe? Assim, sei lá, de não saber explicar direito, porque, tipo assim, a gente tem que passar pro outro, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. Só que ao mesmo tempo tu passa, mas tu aprende, né? Tu aprende muita coisa. Daí tu começa a aprender, tu começa a te liberar mais, tu começa a te soltar mais, tu começa o Espírito Santo trabalhar mais na gente, a gente vai se soltando, sabe? A partir do momento que tu vai conversando com pessoas e cria uma união, cria um relacionamento com Cristo, né? E a gente vê quando as pessoas estão evoluindo através do HT. A gente vê pessoas que muitas vezes elas chegam no HT e ficam quietinhas, sentadinhas, só escutando. E com o passar das semanas, das reuniões, eles começam a se abrir, começam a falar e começam muitas vezes a ministrar na nossa vida, né? Através do próprio testemunho delas, de como as pessoas chegaram e como foram entendendo o que é o Evangelho, o que é Cristo, que esse é o nosso objetivo, né? É mostrar o verdadeiro Evangelho para as pessoas, verdadeiramente quem é Cristo. Porque eu costumo dizer que muitas vezes a gente conhece Cristo de ouvir falar,
mas a gente precisa conhecer Cristo, de viver Cristo, de ver os milagres acontecer na nossa vida. E isso tem acontecido em todos os HTs que eu participei, tem acontecido os mais variados tipos de milagres. Deus tem restaurado vidas, Deus tem feito milagres fantásticos. E isso para mim é apaixonante, né? Como discipulador, que eu sempre digo que eu sou apaixonado pelo discipulado. E a gente viver os milagres no dia a dia é algo fantástico, é algo que aumenta a nossa fé, é algo que nos motiva a continuar fazendo a obra. Nós somos uma história de transformação.